bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, o Plenitude, no nosso quadro aqui, Plenicast. Eu sou o Renato, sou sócio da Plenitude. Estou aqui com meu parceiro Gustavo. Fala, pessoal. E hoje o nosso convidado é o Dr. Marcelo Zaccarquim. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Começa se apresentando aí pra galera. Eu sempre uso assim, olá amigos, que é meu jargão, gente. Eu comecei a falar isso, não tem como parar, né? Então eu sempre começo meus vídeos com olá amigos. Então, gente, eu sou médico, me formei há 10 anos e eu trabalho com saúde, assim, eu sempre quis ser visto como médico da saúde, independente de doenças, assim, todo mundo tem doença, mas assim, eu sempre quis buscar a saúde. Então, hoje eu trabalho com isso, assim, a gente busca uma forma de otimizar o seu sono, a sua restauração de corpo, beleza interior, a gente trabalha mais ou menos essa ideia aí. Pô, que bacana. Ô, Mar, eu te conheci pessoalmente num jantar que a gente teve algum tempo atrás. Esse jantar era um encontro de médicos que tinham feito um curso em Harvard sobre medicina do estilo de vida, né? Isso, é. Conta um pouquinho pra gente sobre isso e conta também a sua história com Harvard. Ah, legal. Então, assim, o lifestyle medicine é uma coisa que os Estados Unidos protocolou, né? Isso vem sendo feito na Europa, né? A gente fala muito que é a medicina dos 4 Ps, né? Que é a medicina preditiva, ela é participativa porque o paciente participa junto com o médico, né? Tem menos mesa e mais isso aqui, né? É mais conversa, é assim. Inclusive, hoje meu consultório não tem mesa, ele é assim. Sério? Cadeiras e bancos e sofás. Que legal. Então não tem mesa, o médico ele é um pouco mais, ele fica desprotegido, né, pela mesa. Então, eu nunca vi. E ele é participativo, então o paciente está na mesma mesa que eu, assim, a cadeira, a minha é igual a do paciente, não é melhor ou pior, né, é mesmo jeito. Então isso é participativo. Então, assim, ela é preventiva, né, e ele é preditiva. Então, assim, as 4 Ps, que a Europa veio há uns 20 anos falando, a Harvard, né, os Estados Unidos, ele é muito bom de protocolo. Então, eles protocolaram e fizeram o Lifestyle Medicine, né, fizeram como se fosse uma sociedade disso, né, fizeram um curso bem bacana disso, que tem um certificado bacana, e é para tudo, assim, tem nutricionista, tem psiquiatra, tem educador físico, é a galera da saúde mesmo, né. Legal. E esse congresso, olha, eu fiquei muitos anos em Harvard, esse foi o primeiro que eu vi que os snacks não eram donuts, tá? Juro por Deus, eu fui em muitos congressos lá em Harvard. E sempre era assim, era donuts de snack, eles falavam de saúde e serviam aquelas frituras todas, sabe? E esse foi o primeiro que tinha ovos, frutas, maçã, chás, sabe? Chás saudáveis, sem aquelas coisas, açúcar puro. Daí eu falei, nossa, faz sentido isso, né? Porque a galera tá falando uma coisa e tá tendo aquela noção, né? Sei lá, você tá falando sobre lifestyle. Promovendo algo. É meio contraditório, né? Quando você tá num país como os Estados Unidos, que é o fast food, manda em tudo, né? E você faz um super congresso para médico e coloca um monte de donuts ali, né? E aí esse tava lá, tinha uma turma muito boa lá, que a gente trouxe, assim, alguns que já eram meus amigos, outros que eu conheci ali, foram 4 dias de evento. E como eu tinha morado muito tempo lá, eu apresentei a casa para todo mundo, né? Porque eu tenho intimidade com um monte de gente. Eu fiquei 3 anos lá em Harvard, né? Quando logo que eu formei, que eu fiz o mestrado, e aí eu tenho essa relação com eles até hoje. Você fez um mestrado lá? Eu fui com 24 anos para lá, logo que eu terminei a faculdade, eu parti para Harvard sem saber muito o que eu ia fazer da vida. Eu falei, bom, deve ser bom isso aqui, né? Fui aprovado, né? Eu vou. Então, assim, antes de graduar, eu tinha sido aprovado, que é bem quietinho, não falei para ninguém. Assim, 6 meses antes de formar em medicina, eu estava sendo aprovado já e eu fiquei quieto, eu esperei os vistos chegar, e é super burocrático, né? Que demora praticamente uns 12 meses só de papelada, assim, entre provar conhecimento, fazer curso, inglês, entrevista. Aí depois que passa por tudo, aí tem a parte de protocolo. E eu fiquei calado, não falei pra ninguém, nem pra minha família, assim, tipo, eu fiquei muito quieto. Foi fazendo as etapas quietinho? Muito quieto, porque assim, ninguém acreditava que ia dar certo. Se eu falasse pra alguém, a pessoa falava assim, mentira, você tem 20 e poucos anos, você tá querendo ir pra Harvard, você tá louco? Tipo, você é brasileiro, cara, você tá fazendo faculdade no Nordeste, que você quer ir pra Harvard, né? Mas aí eu mirei, assim, em 10 faculdades da Ivy League ali dos Estados Unidos e algumas da Inglaterra. E tudo que eu aplicava era o mesmo sentido, era pós-graduação, tinha a ver com mestrado, com área acadêmica, ou com toda essa parte aí de ensino de ponta, né? Que eu queria ter acesso a isso, né? E eu fui muito insistente, porque foram muitos nãos, assim, né? Nãos. E aí eu descobrindo, assim, os macetes. Por que ninguém me responde? Às vezes era o e-mail, que era Hotmail, né? Hotmail tem bloco nos Estados Unidos. E aí eu troquei pro Gmail, que era mais aceito. E aí eu tinha um padrão. E assim, coisas bobas, sabe? Assim, aí uma vez eu fui numa palestra, aí o cara chegou e falou bem assim, olha, você tem que enviar mais ou menos 100 e-mails por mês
para conseguir alguma resposta. Então, eu mandava, tinha uma meta assim tabelada. Isso com 21 anos de idade, tá? E assim, não dava, porque a minha ideia inicial era estagiar como estudante em Harvard. Aí fui para Grécia, fiquei 3 meses na Grécia fazendo estágio, fui para França, para o Canadá, mas Harvard não aceitavam. Daí eu falei, gente, mas que coisa, né? Uma hora vai dar certo isso, né? E aí, antes de formar, eu apliquei já como médico. Eu falei, bom, vou aplicar então já como formado, né, como médico, e vou tentar o mestrado, já que eu não consegui como aluno, né? Porque hoje é mais fácil aí, gente. Esses 10 anos mudaram muita coisa, né? Muito mais fácil. Hoje você faz um estágio lá de 1 mês, de 2 meses, muito prático. Você entra lá no site, você aplica e pronto. Antigamente era muito complicado, era tudo por correio, né? Na minha época não tinha ainda essa coisa de mandar só PDF e pronto. E aí aprovaram, e aí, uma semana de graduar a colação, veio a aprovação da Harvard. Aí foi um sucesso, assim, a festa, né? Eu fiquei muito louco. Aí fui, sem saber muito o que ia achar, né? E depois de 2 meses você vira rotina, né? Depois de 2 meses lá, você tá gravando vídeo e vira, tipo, casa já, né? Todo mundo é amigo e todo mundo é humano igual, tudo certo, né? Não tem nada demais. Legal. Mas é uma experiência incrível. Então, a experiência, eu acho que, na minha opinião, hoje, serve para mim até hoje, né? Porque eu tive acesso a coisas que eu não teria no Brasil, né? Assim, eu teria coisas tanto na parte de pesquisa, coisas de financeiro, de pesquisas acadêmicas de larga escala que o Brasil nunca vai ter, né? Porque o Brasil não tem esse potencial, esse aporte financeiro, né? Uma pesquisa hoje, para você ter uma ideia, custa 2 bilhões de dólares. Uma pesquisa simples, que dura em média de, sei lá, de 6 a 8 anos, né? Entre a fase 1 até a fase 4. Fase 0 a 4, né? E o Brasil não tem esse dinheiro, gente. Como que você tem esse dinheiro? 2 bilhões hoje... são 10 bilhões de reais. Mas como que você vai conseguir isso? 10 bilhões você compra todas as farmácias do Brasil hoje. Você compra todas as farmacêuticas hoje, que são as principais nossas, né? Então, assim, não tem nenhuma indústria farmacêutica hoje que tenha esse dinheiro para poder investir em uma pesquisa séria. Então, assim, a gente não tem pesquisa hoje no nosso país grande ao nível de Harvard, né? Ao nível de 6 mil, 10 mil amostras, né? Com medicações, né? A nível farmacêutico, né? Temos outros tipos de pesquisa, mas esse tipo aí de clínica mesmo, ensaios clínicos, randomizados como eu fazia, não existe. E não existe, assim, não existe no mundo, né? São 3 centros grandes no mundo que fazem isso, só. Eu estava num deles. Legal. Então, assim, é bem bacana, assim. Omar, e do que foi seu mestrado? E você queria seguir carreira acadêmica? Queria, assim, quando eu entrei na Harvard, tem aquele ego profissional, né? A gente fala assim, nossa, eu quero viver aqui para sempre, né? Tipo, existe essa coisa, né? Tipo, assim, você não pensa nem em receber salário, assim, você vai viver de vento, né? Tipo, é verdade, você fala assim, eu não quero nem receber, eu vou me virar aqui, eu vou fazer faxina, mas eu quero ter esse ego profissional de estar em Harvard, porque é uma coisa muito inatingível, não é assim, para uma família como a minha, assim, a gente não tem um histórico de educação forte na minha família, né? E eu fui o primeiro médico, eu tenho, assim, 13 tios de um lado, aí tem 9 de outros. E, assim, história brasileira, né, de sempre, né? Assim, história de ninguém teve acesso a isso. Então, quando eu fui, eu sabia o valor disso tudo. Então, foi muito mágico essa coisa, assim, de você, eu quero ser professor aqui, eu quero dar aula aqui, eu quero fazer uma palestra aqui dentro, porque para mim isso vai ser uma coisa maluca. E acabou que eu virei professor depois. Eu virei, assim, assistente de ensino. Depois do mestrado, eles me convidaram para ficar 1 ano dando assistência para eles, assim, no mestrado próximo. Aí eu pegava 8 alunos e acompanhava os alunos. E aí eu era mais flexível, né? Porque tinha aluno de outros países também, né? A gente fazia muito online. Então, antes dessa pandemia, a gente já fazia muito online. Fazia muito pelo Adobe, né? Adobe Connect e tal. Legal. E de onde veio o interesse em estudar ou atuar com medicina preventiva, né? Não tratativa? Então, veio lá, porque, assim, não era uma coisa que eu já pensava. Porque quando eu fui para lá, porque, gente, é difícil você saber o que você quer, né? Assim, você está fazendo medicina, nós temos acho que mais de 50 né? Especialidades dentro da medicina, né? Então, todo mundo te pressiona muito, né? Você vai ser cirurgião, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E a gente fica nessa ideia, o que eu vou fazer? A gente não sabe. Dentro da Harvard, eu descobri, assim, que eu estava na cardiologia, então o meu chefe lá na Harvard, que é meu amigo até hoje, o Dr. Michael Gibson, ele é uma sumidade, assim, ele é um cara, é o top cardio do mundo hoje, não tem nenhum cara vivo mais importante que ele na cardiologia. E aí eu via que assim, era muito maçante aquilo, o caminho que ele percorreu foi muito duro, e ele só via aquelas coisas, assim, de gente no fim da vida, né? Só via o pessoal, assim, com 60, 70, 80 anos, todos arrependidos, né? O padrão americano de lifestyle lá é muito complicado, né? Assim, eles não têm um lifestyle mesmo, né? E aí eu falei, gente, eu não quero seguir esse caminho, porque, assim, por mais que eu venero esse cara, o cara, tipo, é meu ídolo, né? Tipo, imagina, o cara escreveu milhões de livros, foi autor de pesquisas importantíssimas, né, para a parte médica. Então, assim, ele não é um cara famoso na mídia, mas é um famoso para mim, né? Para mim, ele era meu, assim, meu troféu maior. E esse cara era muito simples, assim, ele era muito palpável,
ele me chamava para ir para casa dele com outros médicos para pintar quadros, sabe, para ter essa intimidade com a família dele. Esse networking, assim, era muito importante para mim isso, assim, eu achava que nunca ia acessar uma pessoa dessa, porque geralmente em Harvard os professores, eles ficam trancados numa sala e ninguém tem acesso a eles. E é assim mesmo, assim. O meu era diferente. O meu que era acessível, assim. O meu tinha reunião todo dia com ele de manhã, era tipo eu falo que era um Big Brother, assim, que todo mundo ficava na mesa redonda. O que você está fazendo? Qual a dificuldade? O que é o problema? O que é o plano para amanhã? Então isso era muito legal, porque todo mundo do escritório ia para essa reunião. E era um misto de medicina intensiva, porque ele ele ficava com aquela roupa de centro cirúrgico, porque ele era o principal médico do hospital, que é o hospital que é o terceiro melhor do mundo hoje, que é o Beth Israel, que acho que está em terceiro lugar do mundo. E ele era o cara mais tampa, assim, para casos graves de cardiologia. Então ele tinha que estar disposto sempre para um chamado. E a gente tinha que ir de gravatinha, né, de barba feita, bonitinho, para uma reunião com o dono do Google, por exemplo, que aparecia às vezes do nada, né. Aparecia às vezes um cara, um investidor que fez Harvard e... era muito comum isso lá. Um cara passou por Harvard e aí ele mudou de profissão, ficou bilionário e queria doar a fortuna dele para Harvard. Isso é muito comum lá, né? É muito comum, assim, em 3 anos lá eu acho que eu vi mais ou menos uns 10 casos desses. Deles procuraram o nosso consultório, assim, já teve um cara lá que era cardiologista e ele virou do ramo de construção na Índia e aí ele voltou para Harvard, queria doar todo o dinheiro dele para cardiologia da Harvard. Que legal. Porque ele fez, assim, há 30 anos, sabe, uma coisa muito, muito doida, assim. E ele planejou isso, assim, ele falou, olha, eu quero doar 99% da minha fortuna para a cardiologia da Harvard, para pesquisa. E aí eu vou selecionar qual é o que eu vou doar, quero ver qual projeto que vocês estão fazendo. E é legal, porque, assim, a Harvard ajuda muito amparo, né, assim, a pessoa que vai dar o dinheiro dela, ela sabe que não vai ser desviado esse dinheiro, vai para a pesquisa mesmo, né. É muito sério esse investimento, né, muito cronometrado, é muito corretinho, né. E aí eles faziam reunião com a gente, assim, eles falavam, ó, qual é o projeto que tá rolando? E aí a gente tinha que estar sempre pronto, assim, tipo, com polido, né, mesmo aquela neve toda, com o sapato que tá brilhando, com a gravatinha certinha. E era um dilema, assim, porque eu não estava acostumado com isso, né, tinha 24 anos, estava saindo de um lugar, eu morava no Nordeste na época, que era praia, então minhas aulas eram bem flexíveis, né, não tinha muito regra de roupa, e lá era muito rígido isso, assim, era muito rígido. Onde você morava? Eu morava em Natal antes. Natal? Eu sou de Cuiabá, mas eu morava em Natal. E aí foi um choque, assim, né, mas um choque que durou 2 meses, depois você acostuma, né, depois você acostuma, vira rotina e tudo normal, assim, não tem outra... parece que assim, você cai na real depois de uns 2 meses e tudo vira rotina, e a pessoa fala, ai, como é que é? Eu falo, gente, é normal, tipo, é igual tá no Brasil, é igual tá na USP, é igual tá em todo lugar, né? Não tem nada diferente. Legal. E seus estudos iniciais foram em cardiologia? Por cardiologia, daí eu fiz a parte de pesquisa na cardiologia, aí assim, o nosso maior objetivo de quem tá em Harvard é conseguir publicação, né? E assim, para um médico publicar numa revista importante é uma mega-sena acumulada, né, assim. Então, aí o meu objetivo era esse, era conseguir pegar um estudo bacana para publicar e, no meu parecer, alguma revista importante. Aí consegui isso depois de 3 anos, consegui assim com muito custo, porque na verdade eles não têm obrigação nenhuma de pôr meu nome, porque são muitos médicos envolvidos, né? Mas muito médicos, assim, a pesquisa que eu trabalhei, nós estávamos em 33 países e eram mais de 6 mil pessoas, era uma coisa muito rígida, assim. Então, quando eu entrei lá como colaborador no New England, nossa, eu fiquei assim, maluco, assim. E tem gente que não sabe esse valor, né? Eu sei o valor que é aparecer numa revista dessa. Sim. Mas, e é eterno, né? Seu nome tá ali eternamente, né? Uma coisa que não vai mudar, ninguém te rouba isso, né? Então, isso é muito legal, né? E você falou do seu ídolo lá acadêmico nos Estados Unidos. Você tem referências no Brasil ou não? De medicina? Eu tenho bastante gente, assim, que eu gosto, assim. Eu tenho alguns americanos, alguns europeus, e tenho pessoas que eu gosto, assim, eu acho que tem que ter um filtro, né? Cada um tem o que oferecer, né, Renato? Eu acho que todo mundo tem uma coisa boa para te ensinar, né? Então eu tento filtrar, assim, não acho que tem uma pessoa perfeita, né? Eu acho que tem pessoas super inteligentes, que são gênios, que a gente pode tentar absorver ali alguma coisa legal, sabe? Eu acho legal isso. É modelagem, né? Você pega vários perfis diferentes e acrescenta ao seu dia a dia, à sua personalidade, ao seu modo de atuar, o que é bom, né, de cada um. É o participativo, né? Verdade. Que é super legal. E como você faz também isso hoje, né? Você pega, né, de várias áreas e consegue trabalhar com diferentes frentes diferentes, né? Você vai entrando com outras áreas também. Vamos lá. E aí tem umas linhas da medicina que já são bem presentes no Brasil, mas que ainda rola um certo preconceito aí de alguns médicos mais ortodoxos, assim, mais convencionais. O que você acha dessas medicina integrativa, medicina funcional, medicina do estilo de vida? Qual que é a sua opinião a respeito dessas abordagens? Minha opinião real mesmo, eu acho que, assim, na verdade, Renato, são nomes diferentes
para o que a gente fazia há 50, sei lá, 70 anos atrás, sabe? Essa medicina que as pessoas falam, medicina funcional, a gente se perdeu muito, sabe? Eu acho que a farmacêutica e o laboratorial, ela tornou o médico muito específico e muito mecanizado. E o que está acontecendo agora? A gente está voltando para o básico, feijão com arroz, sabe? A gente está voltando com o médico da família, que cuida, que fala de obesidade, que fala de cabelo, de unha, de pele, de estresse, de cigarro, sabe? E isso são nomes, né? São nomes criados, na verdade, o americano faz muito isso, né? Protocolo é um sistema, né? Igual o Lifestyle Medicine. É um nome que fizeram para uma coisa que já tinha na Europa há muito tempo, né? O europeu já vem fazendo isso há muitos anos, né? E como que o europeu chama isso? Eles falam que é medicina dos 4Ps, né? Que é o que eu te falei, fala medicina dos 4Ps. Não tem lifestyle lá, eles não falam lifestyle. Entendi. É que o americano é muito bom para criar pacote. Não, o americano é maravilhoso, cara. Eu acho ótimo isso. Quando eles veem uma situação acontecendo, eles falam, opa, tendência, vou protocolar isso, vou fazer uma sociedade disso, vou cobrar isso por ano e vou fazer uma sociedade disso. Eu vou juntar médicos do mundo inteiro para falar sobre isso. E é maravilhoso também, porque a gente tem que ter isso. Se ninguém fizer isso, a gente fica solto, sabe? A gente fica sem nome, a gente fica sem solto. A gente fala, o que você faz? Eu não sei o que eu faço. Você fala assim, o que você faz? Não sei, eu sou médico, eu faço tudo. E aí o americano faz esses nomes, lifestyle, integrativa, medicina, né? E isso eu acho que são nomes dados para o que a gente já tinha no passado, e a gente foi se perdendo com o tempo, sabe? É a minha opinião, né? A gente se perdeu muito, assim, com a tecnologia e mecanizou demais a medicina, sabe? A gente tem que deixar um pouco esse mecanismo de lado. E até os Estados Unidos também, né? Eles são muito mecânicos. É um dos motivos que eu voltei para o Brasil, né? Eu não queria ser um médico só da ciência, mecanizado e só de tecnologia, né? A gente precisa ter um pouco de mão também, né? A gente precisa aprender a lidar com o paciente, não só baseado em exames, né, em imagens, né? A gente precisa saber o que está acontecendo, né? Cara, muito legal. Nesse jantar que eu conheci o Marcelo, um outro médico me falou isso também. Agora que eu lembrei, eu nem tinha associado muito, mas realmente ele falou que essa medicina é a medicina. Não é a medicina do futuro, é a medicina do passado que tá voltando. Engraçado que isso. Que era a medicina da família, né? É a medicina da família. E assim, a gente se perdeu muito, porque o que aconteceu? O médico da família, ele não teve seu valor, né, agregado. E aí o que aconteceu? Esse médico da família hoje, atual, ele não tem o potencial, às vezes, financeiro de falar inglês, falar espanhol, de morar em outro país, de conseguir circular na sociedade, né, assim, em parâmetros melhores. Aí acaba que ele fica um pouco sem crédito perante a sociedade, no modo geral. As pessoas falam, não, mas eu fui no médico do SUS e não é bom. Mas como não é bom, cara? O cara é o médico da família, ele está fazendo isso há 10 anos, ele entende de saúde, sabe? E às vezes ele não tem o crédito, nem o potencial de poder buscar mais coisas, sabe? Ferramentas que conseguem engrandecê-lo, né? Tipo assim, que dá poder, né? Sim. Por exemplo, eu, antes de ir para Harvard, eu era uma pessoa. Hoje eu sou outra porque eu tenho um pouco mais de voz, né? Numa reunião, eu tenho um poder maior, eu sei disso. Quando eu vou falar, vou bater um martelo, eu vou falar sobre uma pesquisa, eu consigo saber propriedade sobre isso. Eu não fiz um negocinho de 2 dias, eu fiz um negócio de 3 anos, né? Então, assim, eu conheço gente lá dentro, eu conheço pessoas, eu conheço o FDA, eu conheço como é que funciona o processo. Eu conheço tudo, né, do processo da Johnson, das empresas grandes, né? Então, eu conheço os donos das empresas, inclusive, porque a gente tem reunião com eles o tempo todo. Isso com 24 anos de idade. Então, assim, aí esse elo foi só se fortalecendo, né? Nesses 10 anos, tudo se fortaleceu. A gente continua com ela, continua com amizade, continua com trabalhos, né? A gente continua publicando, trabalhando com isso. Só que não é o meu ponto forte hoje, mas eu continuo com eles. Acho que é um laço eterno, né? Deixa eu aproveitar esse gancho aí. Eu falo muito de empreendedorismo, assim, também, né? E eu falo que um dos principais pontos de ascensão pessoal e profissional é a rede de contatos, assim. O que você acha disso? Gente, eu acho que a gente precisa ter amigo, né? Assim, a gente ter contatos é tudo na vida, né? A gente tem, porque essa coisa de você ser muito honesto, muito sincero com todo mundo, isso sempre vai te dar um benefício lá na frente, né? Você fazer uma coisa correta, né? Fazer o que é certo ali e trabalhar com pessoas corretas do seu lado, daqui 10 anos reflete para você, né? 20 anos também, então não importa que você mudou de profissão ou não, né? Sim. Você fica com essa imagem. Então, por exemplo, eu estava numa área que era uma área acadêmica. Hoje, se eu quiser voltar lá para essa área acadêmica ou trabalhar com isso, eu tenho portas abertas, porque tudo foi esse network está muito presente, né? E o brasileiro é bom disso, né? A gente é muito bom, assim, a gente tem um destaque muito grande lá. Quando eu formei lá, na faculdade, quando a gente foi fazer uma aula, tipo, de formatura, o meu chefe pediu, assim, do nada, assim, você vai fazer um discurso de abertura. Eu falei, você tá louco? Eu falei, você não falou nada antes, né? Ele falou, não, faz um discurso do seu jeito, assim, porque você é nato isso, de brasileiro, fazer isso. Você vai lá, pega o microfone e faz a abertura da noite. Daí eu falei, não, cara, isso é muito sério, né? Tipo, uma coisa muito pesada, né? Ainda mais eu sendo de fora, né? Ele falou, Marcelo, ninguém aqui da turma vai fazer isso tão bem como você, porque você é muito didático para falar.
Então você vai lá e vai fazer natural, cara. Você pode errar se quiser, não tem problema nenhum. E aí, mas é isso. Isso eu percebi que eu não era um cara excepcional e nem um cara melhor da turma da minha faculdade de medicina. Eu sempre fui um aluno médio. Só que eu acho que isso é um conjunto, né? A Harvard, ela preza isso. Você tem um conjunto de fatores que te agregam, né? De comunicação, de honestidade, de trabalho voluntário, junto com esforço, com empenho, né? Então, vários fatores. Não é o cara ser gênio e tirar 10 em tudo. Não é só sobre isso, né? Ele pode ser um cara médio, tirar 7 e ter outros fatores que agregam. Então, isso é legal, porque o Brasil, ele começando a ver isso agora, né? Por exemplo, às vezes você perde pessoas brilhantes, né? No vestibular por causa de nota, né? Por causa de ansiedade, estresse. E a pessoa é maravilhosa em outras áreas, né? Em coisas legais. Agregar muito, né? Exatamente. A gente perde muita gente no Brasil por causa disso. E a Harvard tem muito tempo que eles fazem isso, né? Eles fazem essa seleção. Na verdade, a nota, ela vale 10% só lá, hoje. Nota de prova mesmo, vale muito pouco, cara, porque é assiduidade, é trabalho, tem vários fatores, né? Assim, Inteligência emocional. tem muita coisa envolvida. Então, assim, eles fazem uma avaliação geral muito inteligente do ser humano para a vida. Ele prepara você para a vida, né? Então, isso que é importante, eu acho, né? Que tem coisa que a gente não vai usar nunca, né? Sim, então, é verdade. Tô batendo na tecla aí. Vamos lá, voltando aí para tendência, assim. O que você acha que é tendência de medicina, ou se tem tendência de medicina para os próximos anos, assim? O que você acha? Assim, na minha opinião, assim, hoje a gente tem acesso, Renato, a coisas que a gente não tinha antes. Por exemplo, a gente tem alguns testes bacanas hoje, da parte genética, da parte alimentar, coisas que a gente não sabia, né? Assim, a gente não tinha acesso a isso. Tem muita gente hoje que tem alguns fatores, tanto alérgicos como intolerância, né? Na verdade, tudo veio isso por causa da indústria. A indústria, ela pesou demais a mão aí em coisas que fazem mal, né? Tipo, muito lactose, muita fritura, muito sódio, né? Muito alumínio em tudo. Aí você vê hoje uma população inteira aí com alergia, às vezes, de pele e tudo. E hoje a gente tem acesso a exames que conseguem detectar isso, assim, o que a pessoa tem alergia, o que ela... E não tinha isso antes. É uma coisa legal, eu gosto disso. Eu gosto da parte genética também, de detectar coisas, síndromes de absorção. Tem gente que não absorve direito a B12, a vitamina D. E aí, às vezes, ela começa a sofrer, né, depois, né? Eu tô com anemia direto, por quê? Você vai ver um alelo lá, a parte genética. Isso era muito caro antes, né? Isso era muito inacessível. Hoje, com a internet e com os testes globais, a gente consegue um preço muito mais baixo e consegue utilizar esse benefício do paciente, né? É muito legal. Eu faço em mim direto isso. Sempre estou fazendo. Legal. Eu posso te perguntar sobre algumas atitudes, assim, do dia a dia ou sobre procedimentos médicos e você correlacionar com saúde? Pode. Então, começar pelo básico, assim. Qual que é o papel, assim, bem básico, bem superficialmente mesmo, papel da nutrição, assim, hoje na atuação do médico? Não, assim, eu sempre atuei com o nutricionista do meu lado, assim. A nutrição, para mim, é muito importante porque são 5 anos de faculdade de nutrição, né? Então, a gente não tem tempo de já saber disso, assim, aprofundadamente, né, do poder de cada alimento. Então, a gente tem uma noção básica de proteína, de carboidrato, né, de gorduras. Só que, assim, o nutricionista é a pessoa que vai detalhar isso, né, que vai fazer mais específico. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela quer fazer um trabalho corretinho, bem acompanhado, ela precisa ter um nutricionista. E as pessoas têm muito preconceito, né, com o nutricionista. Então, hoje, na verdade, eu coloco na minha consulta, assim, né, coloco no meu atendimento, tem nutricionista. Então, às vezes a pessoa não quer ir nutricionista, mas eu tenho ela do meu lado. Então, eu faço uma consulta, eu faço ali uma análise e passo para a minha equipe de nutrição. Que bacana. Porque não tem como. Hoje em dia, na parte de saúde, tem que caminhar junto, né? É essencial isso, né? Outra área que tem que caminhar junto é exercício físico. Exercício físico, personal trainer. A gente bate muito nessa tecla, mas eu não tenho paciente de marcar aula. Aí quando ele começa a fazer, ele vê os benefícios, né? Assim, que é o treino assistido, certinho, corretinho. E a gente tem essa equipe também. Aqui em São Paulo, eu falo que eu tenho um cardápio, né? A gente tem um cardápio de todos os bairros. Onde você mora? Deixa eu ver aqui quem que eu vou te indicar. Porque assim, a gente quer facilitar a vida da pessoa, né? Então, a gente não quer deixar ele solto. Porque o paciente, ele é muito, às vezes, ele é muito cru, né? Ele chega muito leigo pra gente. E aí, eu tenho um cardápio de nutricionista, um cardápio de personal trainer, de gente que faz comida também, de gente que faz comida saudável. A gente tem lá uma lista de pessoas por bairro mesmo. Tem no Morumbi, tem no Itaim, tem na Zona Norte, tem na Zona Leste. E aí, todas as pessoas que a gente conhece, né? Que nesses cursos todos vão conhecendo gente. Na USP mesmo, que é no curso do Lancha Júnior, eu conheci um monte de nutricionista, um monte de educador físico. A gente pega contato com eles, fica amigo e vai vendo o que eles fazem, né? Então sabe o que eles fazem certinho, né? Então é bacana. E é fazendo esse lance, é o networking também, né? Sim, sim. Hoje também o que aparece muito até com a pandemia foi acentuado, é problema de saúde mental, assim. Como que é a sua abordagem com relação à saúde mental? A gente fala que agora luxo é ostentar a saúde mental, né? A gente tá falando que ostentar a saúde mental hoje,
porque as pessoas, a ansiedade piorou um pouco, né? Então, eu também tenho psicólogo na minha equipe, tem junto, e as pessoas têm muito preconceito com essa palavra de psicólogo. Ah, mas eu não sou louco e tal. E às vezes, quando a pessoa fala, eu não quero, quando eu vejo que ela olha pro lado assim, eu não quero psicólogo, vamos fazer um coaching. Então, um trabalho de coaching, um trabalho, né, multidimensional com a minha equipe. E dá muito resultado isso, assim, essa equipe que abraça a pessoa, porque às vezes ela não quer fazer porque ela tem preconceito. Às vezes ela não quer. Tem gente, igual a gente vê no médico, né? Eu não vou no médico, eu não tô doente, né? Não é assim? Eu não vou no médico, eu não tô doente. E é comum isso. Às vezes a pessoa vai pro nutricionista porque ele não quer ir no médico porque ele não é uma pessoa doente. Aí você fala, você tem um probleminha aqui, precisa resolver, vamos te indicar para o médico. Então é isso que é a equipe multi, né? A gente precisa trabalhar junto, né? Cada um, é impossível saber tudo, Renato, não tem como, cara. A gente tem que admitir que a gente não tem noção de tudo na vida. Então a gente é refém de algumas coisas, e quanto mais a gente tiver uma equipe que te abraça e se comunica, que faz esse inter aí, né? É melhor pra gente, melhor pro paciente. E nem precisa, na realidade, saber tudo, né? A gente precisa Não conhecer. não precisa. O detalhe. A gente pode fazer reuniões como essa e trabalhar com pessoas que agregam na vida da gente, né? Legal. É isso. Você falou de genética, e falou até de alergias alimentares, intolerâncias e tal. Tem um papel importante, então, o intestino aí na relação do todo com a saúde? O intestino, cada vez mais a gente fala, né? Que é o segundo cérebro, que o intestino, ele tem a ver com todos, a parte emocional, de absorção. Assim, a gente teve essa moda da bariátrica, né? Que foi muito presente no Brasil. Então, assim, não tem, tem gente que tem realmente indicação, né? Mas aí eles têm os cuidados pós-bariátrico, né? Então, a gente percebe muito, por exemplo, pacientes que tiveram síndrome de má absorção intestinal pós-cirúrgica. A gente tem que resolver isso. E muitas vezes eles não conseguem fazer isso via oral. A gente tem que fazer isso endovenoso no paciente. O ferro é o exemplo. Mulher que tem, né, que tem perda de sanguínea muito alta na menstruação, que é o caso mais comum hoje na sociedade, né, mulher que tem ferro baixo, porque perde muito sangue. E aí você vai fazer via oral, demora muito para subir, ou não absorve, porque o intestino não absorve direito, por algum motivo que seja, ou é genético, ou é estresse, ou é microbiota, é alguma coisa que está errada, e ela não sabe, e aí tem que fazer, aí o médico vai lá fazer na veia. Então, antigamente era até na farmácia fazer isso, né? Você chegava na farmácia, fazia o ferro ali e pronto. É verdade. E o que você acha desse tratamento soroterápico? Então, o soroterápico é absorção, né? Assim, não é, assim, não tem mistério, né? Basta dizer que essas pessoas fazem ferro na farmácia o tempo todo, né? Também é verdade, é meio básico. Menstrua muito e perde muito ferro, e às vezes não absorve na alimentação, né? Ou não come adequadamente, ou porque não tem absorção adequada. Então, e com o tempo isso vai piorando, né? Até 25 anos, 30 anos, segura bem. Aí depois vai piorando um pouco esse lifestyle aí, junto com genética, junto com tudo, começa a aparecer as coisinhas, né? Mas não tinha isso, tem agora. Mas, então, sempre teve, né? A gente diz assim, eu não tinha alergia, agora eu tô tendo. Você sempre teve alergia. É que na verdade só apareceu agora, né? Mas eu sempre tive saudável, agora a minha pressão aumentou. Eu falei, não, na verdade, seu peso aumentou também, né? O peso aumentou 20 quilos, tá? O coração tá carregando a carga sozinho. Então, todo mundo tem esse discurso, né? Mas eu nunca fui assim, agora tá piorando. Mas é que, na verdade, a nível celular, é muito lento o processo, né? Então... Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava mostrando uma foto pro Renato, né, que é muito comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil, como meio que analisado, né? Que é o lance... colocou o estilo de vida, mas que era, na realidade, o anti-age, né? Uhum. Ele tá vendo uma foto agora de uma senhora, né? Tipo, já uma senhora mais gordinha, mais fora do peso, e 5 anos depois ela, toda sarada e tal. Uhum. Existe uma idade para começar a mudança ou dá para começar? Não tem idade, cara, não tem idade. Tem iniciativa, né? Eu acho que quando a pessoa decide sair de casa para procurar um profissional, já é um start, né? Já começou, né? Se ela saiu de casa, pisou num consultório nutricionista, ou foi no personal, ou ele foi num médico, e procurou esse contexto fora da doença, eu quero ser melhor, eu quero dormir melhor, já é um começo, assim. Então, é igual comprar um carro, né? Você vai comprar um carro, você pisou na loja, acho que o vendedor sabe que você ia comprar um carro, né? Você vai comprar algum carro ali. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, você entrou numa ideia de ir num profissional e falar assim, eu quero ser uma pessoa melhor, já é 90% do caminho andado, sabe? Então, basta ela encontrar uma equipe que se adeque a ela, né? Assim, que tem é o que eu falo, a participação, né? Por isso que é legal você entender o contexto dessa pessoa, sem radicalizar, e entrar no mundo dela, né? Sem maluquice, né? Assim, conversar mesmo, o que você acha que funciona? Dá certo isso? Não vai. Então, a pessoa às vezes fuma, bebe muito. A gente não pode chegar também agressivo, né?
metendo o pé na porta e falar, você vai ter que cortar tudo a partir de hoje. Você não faz amizade com a pessoa, não fica amigo, né? Primeiro você tem que fazer uma amizade, depois você começa a trabalhar esses conceitos aí, que são antigos, né? São coisas antigas, né? E você crê que já existem pessoas hoje que vão passar dos 100 anos de idade? Existe, cara. Mas trabalhando, produzindo, etc. Existe hoje isso? Costumo dizer, eu até fiz uma matéria sobre isso, que a pessoa que vai ter 110 anos com saúde, correr maratona no Brasil, já nasceu. Já nasceu? Já nasceu. Legal. Já nasceu e tá por aí. Tá? Assim, tem uma geração nova de gente com informação bombardeada e você vai ter maratona de 100 anos aqui no Brasil daqui a pouco. Igual a gente tem em Londres, né, por exemplo. Nós temos maratona em Londres hoje, que cada vez mais tem mais velhinho de 100 anos. A gente tem uma maratona de 100 anos em Londres. Não sabia disso. Pode ser você, Mate. Nosso diretor de edição. Tá vendo? Já sabe, ouve tudo, né? Absorve tudo aqui. Então é isso. Vai ter no Brasil, cara, você vai ver. Porque assim, tá um boom de informação aí. E as pessoas estão cada vez mais se cuidando em relação à articulação, a peso, Isso é racional, né? Isso é ser racional, na verdade, né? É óbvio, né? Uma coisa óbvia. Basta você parar e pensar sobre isso, né? Legal. E modulação hormonal, cara? Que é um assunto meio polêmico, tem gente que gosta de falar, tem gente que não gosta. Mas também entra nessa mesma coisa do endovenoso, né? É polêmico, mas aí tem gente que tem a queda hormonal pela idade, né? Andropausa do homem, menopausa da mulher. Aí tem casal que se separa por causa disso, né? Porque a vida sexual fica um caos, né? Porque nunca é ao mesmo tempo, né? Se fosse alinhado, seria ótimo, né? Se fosse alinhadinho, um homem com andropausa, uma mulher com menopausa na mesma época, assim, perfeito. Mas não é, cara. Às vezes a mulher tem a menopausa, ela fica totalmente outra pessoa, a libido dela cai a zero, ela fica com uma aversão a sexo, a homem, a tudo, e o ser humano, ele tem esse contato sexual, essa coisa da necessidade de conversar e tudo, e a mulher, ela ganha peso, tudo. Então, por exemplo, a ginecologista hoje, ela faz reposição hormonal para tratar isso aí, e é um problema? Não é, é uma solução, né? Então, assim, hoje a medicina, ela traz soluções para problemas, às vezes, lá de trás, né? Que as pessoas sofriam muito com isso. E o homem também, às vezes, cai numa andropausa, e a mulher não tá, e aí? O cara às vezes fica desligadão no sofá, né? A gente fala que, na verdade, é envelhecer com saúde, né? Assim, não precisa ficar velho, né? Você pode né, ter uma idade sem ficar velho ali, né? Legal. E saúde sexual é um pilar da saúde global, assim? Muito, cara. Assim, não tem como escapar disso. Assim, a parte sexual, eu sempre falo no meu consultório, assim, abertamente sobre isso com todo mundo. É por isso que a primeira vez que eu conheço uma pessoa, eu falo sozinho. Depois eu introduzo na equipe, eu coloco nutricionista, psicólogo junto, né? A equipe multi. Porque as pessoas têm muita barreira em falar sobre isso. Mas quando você abre o assunto, eles falam sobre isso. Quando você dá abertura e pergunta sobre isso, eles abrem sobre isso. Porque é um assunto que as pessoas não conversam muito com nenhum profissional, né? E tem que ter solução, gente. Cara, eu vejo muito pouco médico falando e a maioria das pessoas tem vergonha de falar sobre isso. Tem vergonha. Eu falo muito, assim. Todo mundo que já passou comigo, eu falo sobre isso. Eu faço um questionário na minha cabeça, que começa da cabeça até os pés. E eu passo tudo, para região vaginal, pênis, ânus, falo sobre tudo. Se tem dor para relação, se tem sexo anal, se tem sexo vaginal, se tem prazer, se não tem, se é incompatível com o parceiro, que a gente pode resolver isso, sabe? Às vezes é um problema fisiológico, a gente tem uma rede de contatos, cara. A gente tem médicos aí, né, urologistas, a gente tem ginecologistas, para encaminhar essas pessoas, para direcionar eles para o caminho certo, né? Como você falou, você não vai resolver tudo, mas você pode conhecer, às vezes, o conhecimento ajudar. Exatamente. Legal, bem legal. A gente faz esse pilar, né? A gente vai fazer esse pilar e vai trazendo um conforto para o paciente. Então, tem solução, né? A gente está em 2021, gente, pelo amor de Deus, tudo tem solução, né? Verdade. A gente consegue resolver tudo. Muito legal. Omar, a gente sempre tenta falar também um pouco de espiritualidade, o papel da fé, da crença com a saúde, assim. O que você acha? Antigamente, eu não sei se as pessoas desassociavam, né, medicina de fé, e hoje eu vejo até um movimento de algumas pessoas, poucas também, mas juntando um pouquinho. Na verdade, assim, esse movimento de dissociação, ele veio muito também com a farmacêutica, né, assim, a indústria farmacêutica, ela trouxe uma coisa muito importante junto com o catolicismo, de separar o corpo do ser humano da mente. Então, assim, ela colocou a mente do psiquiatra lá, num lado, e o clínico geral do outro lado, como se fossem opostos e inimigos, sabe? Então, você vê hoje, tem psiquiatra que não tem nenhuma noção de exames, né? E agora, essa nova geração, né, que a gente conhece, um monte de gente que está vindo pro lifestyle, que entende do corpo, né? Então, assim, não tem como separar isso, né? Assim, o corpo e a mente estão associados e a parte espiritual faz parte do pilar, né? Então, a gente tem o pilar físico, o pilar mental e o pilar espiritual. São 3 pilares muito importantes, né? Então, a gente fala muito de, entrando num assunto espiritual, física quântica, né?
tem o Boston DeRiggs aí, que ganhou o prêmio Nobel agora, porque descobriu uma molécula, que é o Boston DeRiggs, que é uma molécula que é da energia quântica que está aqui no ambiente, né? Onde você move, você consegue movimentar a energia. E o Boston DeRiggs foi esse cara aí que ganhou esse prêmio, descobrindo isso, né? Falando sobre isso. E as pessoas falavam, é partícula de Deus, isso é fé, isso é oração. E a gente descobriu que isso também é ciência, isso também é física quântica, né? Então, assim, essa questão energética, ela é totalmente científica. Tem a parte espiritual? Tem, mas também tem a parte científica que é muito importante, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Tem relação à espiritualidade até com física quântica? Muito. Então, assim, as pessoas às vezes falam, tem gente que fala, o padre, o pastor, né? Buda, qual foi o líder espiritual? Às vezes ele tem uma facilidade de transmitir essa energia mais fácil que eu e você, por exemplo. Através da mão, através do pensamento. E a pessoa sente aquela energia, às vezes, próximo da pessoa, porque ela aprendeu isso, se pratica, né? A física se pratica, né? Então, você consegue praticar isso. Então, nós temos aí, na Colômbia, tem um centro médico lá, de médicos que começam a fazer formação com 7 anos de idade. Caramba! Eles ficam 12 anos internados para sensibilizar a cura espiritual deles, a parte de sensibilidade espiritual. Então, eles ficam 12 anos internados, aí eles saem formados médicos. Pô, que legal. A gente estava falando de espiritualidade, você falou de energia, né, de imposição de energia com as mãos. Aí me veio uma outra coisa na cabeça agora. A gente fomenta um pouco de conteúdo, a ideia é fomentar bastante, na verdade, conteúdo em prática integrativa, né? A OMS chama de medicina tradicional complementar integrativa, que no Brasil a gente chama de prática integrativa e complementar em saúde. Enfim, e aí a gente começou a estudar essas áreas recentemente e vai começar a fomentar conteúdo nisso. Você acha que tem espaço para esses tipos de medicina que a gente chamava de medicina alternativa? Tipo, desde uma medicina tradicional chinesa, fitoterapia, ayurvédica. Você acha que tem espaço? Ou coisas mais até rotineiras, assim, ozonioterapia? Então, até é legal você falar rotineiro, né? Porque, assim, há 5 anos, quando eu cheguei em São Paulo, ozônio era um bicho papão, né? Assim, era uma coisa, que não pode e tal. Hoje, com o Covid, todo mundo fala de ozônio como estão ozonizando os carros, inclusive, né? Verdade. Os carros estão sendo ozonizados cada 3 dias com ozônio. O ozônio tem realmente um poder, né? Antiviral, antibactericida, antifúngico. E assim, há 5 anos, você falasse sobre ozônio, no carro eles falavam, você tá louco, isso não existe. Agora veio uma pandemia para nos ensinar que tem soluções aí antigas, né? Que dá para trazer, como acupuntura, como, né, meditação, né? Como... Isso eu acho que tudo agrega, sabe? Não é uma coisa... Não tem como ser contra isso, sabe, Renato? Ser contra uma coisa dessa é ser radicalista mesmo, sabe? É ser extremista, né? Você ser contra uma meditação, gente, como isso, né? Exato. Você pode não querer fazer, mas você criticar uma prática de meditação, não tem como, isso é milenar, né? Isso assim, a gente deixou de fazer isso por algum motivo, né? Porque vieram os Rivotril da vida, vieram o diazepam, né? É verdade, né? Vieram as pingas, aí o cara toma pinga, né? Porque a bebida alcoólica não é mais que o anestésico mesmo das ansiedades do dia a dia, né? Tanto que hoje em dia, nos interiores do Brasil hoje, as pessoas vendem pílulas de diazepam, cara, de Rivotril, vendem por R$5, eu já vi isso no interior. Eles vendem porque é mais barato você comprar um diazepam e apagado que tomar uma pinga, né? Ou tomar o corote, né? Então, mas antes era só pinga, né? Mas é um anestésico pro choque do dia, né? Pro estresse do seu dia. Sim. Mas né? só uma coisa. Vai lá, claro. Para esse tipo de prática, vamos pegar um exemplo aqui, ozonioterapia. E aí, você é um cara que vem de Harvard, né? Um cara que tá totalmente respaldado pela ciência. Existe hoje na ciência respaldo para esse tipo de estudo? Porque de ozonioterapia, se não me engano, vem muito da Itália, né? É bem antigo, eles faziam ozônio para... Isso tem hoje? Então, tem o ozônio, respaldo? eles usavam na parte odontológica, né? O ozônio era usado para a boca, na parte de... Eles usavam isso para não ter bactérias quando fazia cirurgia bucal. E aí veio mais alternativas, mais fáceis, mais rápidas, né? Mais eficazes. E ele meio que caiu do esquecimento. Então, mas ele vinha sendo usado aí para algumas coisas, para dores musculares, né? Para desinflamação. Agora, com esse negócio do Covid, está falando mais sobre o ozônio, né? O ozônio funciona, o ozônio não funciona. Em relação à doença, a gente não tem estudos assim maravilhosos, enormes, né? Tipo, randomizados, né? Duplo cegos, como a gente falei lá em Harvard, com ozônio, porque é uma coisa muito barata, né? Então, assim, é difícil você fazer um estudo com coisa barata, cara, é muito difícil, porque
Quem tem interesse em fazer isso? Me fala. Quem vai financiar isso? Era essa a resposta. Legal. Quem vai financiar isso? Porque assim, hoje a gente vive no mundo comercial, então a gente tem que ver o que as pessoas querem ou não estudar. Então existe essa polêmica inteira aí, mas funciona ou não funciona? Eu já olho uma visão lá de trás que eu tenho, né? Que é essa experiência que eu tenho com pesquisa, né? Então assim, é viável estudar isso aqui? Vale a pena comercialmente falando? Todo mundo tem acesso? Né? Porque tem coisa que eles não querem nunca estudar porque não vai ter, né? Não vai ter lucro nenhum, né? Porque as pessoas não são bonzinhas, assim, de pensar, vai ser bom para a população, eu vou investir 2 bilhões em seu sonho. Né? Tipo, a empresa chegar e falar, olha, eu vou investir 2 bi aqui nesse estudo porque eu sou legal, né? Tipo, não vou ter lucro nenhum porque todo mundo tem acesso. Então é difícil, né? E aí, a gente falou aqui que algumas dessas práticas se perderam, né, ao longo dos anos, e o Google perguntou se o ozônio, por exemplo, tinha estudo, né? E eu sou um curioso, sempre vou atrás de algumas coisas a respeito. E alguma dessas práticas, hoje a gente não tem muitos, não tem grandes estudos, mas a gente já tem, né? Associação da espiritualidade com saúde, meditação, tem coisa pra caramba já, na verdade. Uma coisa que eu fazia lá em Harvard, no Beth Israel, a gente tinha um grupo dentro do hospital, e é um hospital, assim, super conceituado mundialmente, né? A gente tinha um grupo de reiki no hospital. E aí esse grupo de reiki era para aliviar as dores do paciente oncológico. E era um grupo voluntário de profissionais do hospital, enfermeiros, médicos, tudo, e eu participava desse grupo. E era um grupo assim, você fazia um curso, né, de reiki ali, aí tinha um curso de reiki 1, reiki 2, reiki 3. Isso em Harvard? Em Harvard, dentro do hospital. E aí o hospital, ele te dava a noção, desse que eu te falei da física quântica, né, de como você conseguia passar uma energia para uma pessoa, como que você transmite isso de alguma forma. E a gente trabalhava na área de oncologia de pacientes terminais com dor crônica, que não tem solução. Nossa, que animal. Cara, os estudos, isso aí é maravilhoso, assim, as pesquisas que a gente fazia ali dentro... Cara, olha que surreal. Davam um resultado louco, assim, porque só de ensinar os profissionais do hospital, que eram voluntários, a fazer esse tipo de coisa, a gente fazia lá durante meia hora, uma hora com o paciente terminal, ele tinha, assim, quase zerava a dor do paciente, cara. Porque não resolvia mais com morfina, nada, assim, com opioides, né? Porque são pacientes que não têm mais resposta a opioide, né? Cara, inclusive é muito comum nos Estados Unidos, né? O paciente está muito acostumado com opioide, né? Com morfinas, né? Pô, muito legal, cara. E gerava uma intolerância, é isso? Os Estados Unidos está muito assim à frente em relação ao Brasil nisso, né? Eles têm sempre 10 a 20 anos a mais, né? De uso de alguma coisa, né? De tudo, né? Em termos gerais, né? E continua sendo assim. Então, você vê lá os americanos, eles estão muito mais acostumados aos opioides, né? A morfina, a spray nasal, de anestésico. Eu usava como se fosse para, tipo, dor de cabeça, sabe? E aí acabou criando uma intolerância mesmo, né? Quando você precisar usar ali no fim da vida, você não consegue mais ter eficácia, né? Caraca. Você acha, nesse caso do reiki aí, você acha que o efeito é realmente pela transmissão de algum tipo de energia ou pelo efeito placebo que o paciente tem? Que até o placebo também tem... Ou o placebo também tem relação com assim, física quântica? Eu acho que tem vários fatores, mas assim, lá no hospital, esse hospital é um hospital totalmente assim... eles não falavam de religião nenhuma, sabe? Eles falavam só de ciência. Então eles usavam o reiki como puramente física quântica, né? Então eles ensinavam toda a técnica pra gente, né? Como, sei lá, que podia ser uma cura prânica, mas não falavam sobre religião, sabe? Então... É que, na realidade, o reiki não tem uma religião, né? Não tem. Então lá é muito neutro. Ainda mais nos Estados Unidos, né, gente, que não tem feriado, não tem Natal, né? Ali no hospital não tinha Natal, porque era muito misturado ali, né? Tem muitos médicos de todos os países, né? Tem médicos muçulmanos, tem médicos católicos, tem judeu. O hospital era judeu e depois virou um hospital misto, que é esse hospital Beth Israel, né? É um hospital enorme. E assim, olha que legal, esse é um paradigma, né? Você tratar com todos os médicos, todas as religiões do mundo, no hospital de ponta do mundo, falando sobre reiki, né? Isso é maravilhoso, assim. Quando eu entrei no grupo, eu falei, nossa, cara, que legal isso, porque é uma harmonia, assim, tipo, ninguém discute sobre isso, sabe? Ninguém fala, minha religião é melhor que a sua, eu sou muçulmano e você é católico, e não presta o catolicismo. Não existe isso. A gente está como instrumento de tradução de energia. A gente está falando que antes, lá naquela época, não tinha ainda o Boston The Riggs. Não tinha esse nome, Boston The Riggs. A gente falava que era partícula de Deus, falava que era energia. Tinha vários nomes para isso. Mas hoje em dia a gente sabe que o Boston, na ciência hoje, já tem essa questão bem clara que são os Boston The Riggs que a gente está transmitindo ali, entendeu? Pô, muito legal, cara. Animal. Uma coisa que me veio à cabeça que não tem nada a ver com isso, mas qual que é a sua opinião sobre dieta baseada em plantas? Então, eu tenho muitos pacientes, né, que assim, eu tenho crudívoros também, né, só alimentos crus, né, plantas. Eu não tenho, na verdade, nada a favor, nada contra, eu tenho o equilíbrio, né, assim, eu tenho que oferecer a ferramenta
para a pessoa ter o equilíbrio. Então, se ela pergunta se eu concordo ou não, eu não vou falar nada. Eu falo, bom, eu tô aqui para te ajudar, né? Não para te julgar, né? Então, eu acho que a partir do momento, se a pessoa tiver muitos anos com essa seita, estiver atrapalhando a vida dela no modo geral, globalmente falando, a família, né, matrimônio, os filhos, ela tem que rever o conceito. Aí cabe a gente, como profissional de saúde, né, com uma força maior de opinião, a falar isso. Falar, olha, chegou uma hora que está atrapalhando a sua vida, vamos, né, voltar para o ovo lácteo de repente, vamos flexibilizar isso. E aí, quando a gente fala, as pessoas, acho que elas pensam um pouco sobre isso. Ah, bom, está me atrapalhando de fato de alguma forma, então eu preciso flexibilizar um pouco. Legal. Outra coisa que me veio à cabeça agora, mas voltando lá para o começo da conversa, a gente falou de networking, né? Mas falou para profissional. E acho que também a medicina do estilo de vida tem alguma coisa de relacionamento social para a saúde. Tem alguma importância isso? Você ter bons contatos, bons convívios, convívios harmoniosos? Com certeza. Assim, na verdade, assim, tudo que você faz, essa reunião aqui, por exemplo, esse contato nosso, isso produz hormônios de felicidade, né? A gente está produzindo serotonina, né? Isso faz bem para o corpo da gente, né? Faz bem para a cabeça, bem para tudo. Então, a convivência, se a pessoa não quer conviver com ninguém, pode ser algum problema fisiológico, inclusive, não só psicológico, né? Então, às vezes, a pessoa ela tem... eu já vi casos assim, de gente que sempre foi muito sociável e, de repente, veio uma menopausa, uma andropausa, e a pessoa quer se excluir dentro de casa. Fica num quarto enclausurado. E aí você vai ver a pessoa, eu vou no psiquiatra porque eu tô louco, né? Tipo, né? Sempre fui sociável, sempre fui super alegre e agora eu não quero falar com ninguém. Aí você vai ver, às vezes, é fisiológico, às vezes os níveis hormonais de estresse aumentaram tanto na vida que bloquearam os hormônios essenciais para esse estímulo de sair, conversar e viver. E aí você corrige isso tão fácil, cara, assim, em um mês, sabe? E aí você fala, olha, não era nada de, tipo, não era coisa tão séria, sabe? Era, às vezes, um desequilíbrio ali pequeno, sabe? Enzimático, hormonal. E você corrige em um mês. E aí a pessoa volta ao normal de novo. Então, assim, às vezes por fatores mesmo de vida, né? A gente, às vezes, que mora em São Paulo, você tá falando de física quântica. Você imagina quantas pessoas tem aqui perto da gente agora disponível de energia quântica, cara? É muita energia quântica, é wireless, é Wi-Fi, é Bluetooth. São pessoas pensando junto com a gente numa cidade enorme como essa. Então isso afeta muito a ansiedade, afeta a sua cabeça, não tem como não afetar. É impossível uma pessoa não se afetar em São Paulo. Não tem como. Caramba, a energia que é muito forte aqui dentro. Então acelera você mesmo, né? Então Augusto Cury fala muito sobre isso no livro dele, né? E ele fala muito sobre esse pensamento acelerado, que é uma síndrome que não tem como parar e vai prejudicar um monte de gente. Mas a solução é essa, saber lidar com isso, saber como que você pode agir em relação a isso, né? E eu acho que é isso, assim, essa energia aí tá aí, né? Tá aí, a gente precisa ter equilíbrio, né? Muito legal. Ô, Mar, conta alguma coisa da sua vida pessoal, hein? O que você gosta de fazer? Na vida pessoal, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de correr, assim, o que eu tenho mais prazer é correr, que eu acho que minha cabeça fica no lugar, assim. Eu gosto de ligar o celular, desligo o celular, todos de trabalho, pessoal. Eu gosto de ficar, assim, 3 a 4 horas sem comunicação, assim, com o mundo, que eu acho que é o meu equilíbrio, o meu ponto de equilíbrio. Então, eu fico, às vezes, no meio do mato, eu vou no Parque do Povo aqui do lado, e aí eu não quero nenhum contato com ninguém, assim, eu quero só raciocinar e pôr as ideias no lugar. E parece que isso me encaixa, assim, num lugar certinho, sabe? Você faz isso diariamente? Faço diariamente, de manhã. E é isso que é o segredo, né? Você fazer constante, né? Que quando... É uma rotina, né? É uma rotina. O Então que você tem de prática rotineira, assim? Então eu acordo de manhã e vou pro parque correr todo dia. Todo dia, essa é a sua... Eu vou cedo e, assim, o meu consultório começa um pouco mais tarde por causa disso, porque eu quero que minha equipe faça o mesmo que eu. Todo mundo que trabalha comigo tem o mesmo estilo que o meu, porque eu proporciono eles chegarem mais tarde por causa disso. Pra eles não ter que pegar ônibus, não ter que pegar um trânsito, e não ficar 2 horas no trânsito. Porque eu acho que isso faz sentido, né? Porque tem que ter coerência, né, Renato? Sim. E, assim, a minha equipe começa a trabalhar às 10 da manhã. Então, assim, eles vão pra academia, eles vão no café da manhã com a família. Eles têm uma vida, mesmo morando em São Paulo, eles têm uma vida. Eles não acordam 3h30 da manhã. Então, todo mundo começa às 10. E aí, é um horário meio que diferente mesmo do normal, né? E aí, às vezes, alguém chega às 7 horas da manhã e fala, não vai estar. Pode ser que eu possa estar lá, mas ninguém vai estar. Eu me disponho a ir às 7 horas da manhã, mas eu não vou fazer ninguém ir mais cedo. É isso. Mas isso é coerência, né? Eu acho que isso é coerência. É trazer o seu contexto de vida para a sua equipe, né? Assim, para crescer junto e trabalhar junto. Muito né? legal, muito legal. Eu queria fazer só uma última pergunta aí para você, referente até de novo, né? Explorando um pouco essa passagem sua por Harvard. Assim, a gente está num momento hoje global, mas principalmente no Brasil, né? Que a gente nunca se discutiu muito ciência no Brasil e de repente nos
últimos meses, a gente vem até por uma questão política, mas que não vai entrar no caso, mas as pessoas começaram a se interessar mais por ciência, né? Uhum. O que você vê desse momento? É legal, é bacana? A gente está vendo aí do lado político uma CPI que leva lá 2 médicas, por exemplo, né, que tiveram 2 momentos diferentes, distintos. Mas o que você acha, na realidade, disso para o Brasil? É legal, não é legal? Eu acho que sempre é bom, né? Assim, falar sobre ciência, falar sobre saúde sempre é bom. Só eu acho que as pessoas estão um pouco muito ansiosas, muito irritadas e muito agressivas, né? Assim, estão muito polarizadas, né? Tá a gente fala que tá na ferradura, né? Tá uma ferradura, assim, tá 2 pontos da ferradura e não tem um meio termo ali, né? E que a internet piorou, porque as pessoas elas são anônimas ali, né? Elas agridem muito as pessoas sem motivo, assim, sem razão. E às vezes sem causa mesmo, sabe? Revoltado sem causa. Às vezes sem causa nenhuma, a pessoa acha que entende de exame médico, e aí ela fala, eu vejo toda hora, todo dia, assim, no meu celular, tudo. Ah, mas o PCR tá tanto, e agora? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, o que você sabe sobre o PCR? Tipo, sabe o que significa PCR? A pessoa não sabe, gente. É proteína C reativa, que é uma coisa... E assim, a pessoa não sabe nem o que significa PCR, cara. E ela tá discutindo na internet, ou tá fazendo um textão sobre isso, sabe? E eu acho que é revoltado sem causa, assim. Às vezes a pessoa se estressa demais e quer dominar muito um assunto e acaba tomando lugar de quem sabe um pouco mais, né? Então, assim, às vezes essa agressão gratuita incomoda. Mas eu acho saudável essa discussão. Tem que ter conhecimento, né? A pessoa tem que procurar conhecimento. Foi legal, porque as pessoas hoje sabem um monte de coisa que não sabiam antigamente, né? Sobre IgG, IgM, né? Assim, muita gente ainda é leigo, né? São muito confusos no conceito, mas procurar o assunto é legal. Acho que a parte não legal é essa que você falou, de agressivo, sabe? De polaridade, de brigas. Eu vejo muitas brigas hoje por causa disso, cara. Mas, tirando isso, tá tudo legal. Me veio uma coisa também de novo agora. Rede social. Antigamente, a gente não via médicos na rede social, hoje é muito comum. Qual que é a sua opinião a respeito da utilização da rede social pelo médico? Eu acho que é informativo, né? O que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo. Eu acho que tudo que é informativo é válido. Ainda mais quando vem assim com qualidade, com fundamento, sabe? Com uma coisa sólida. É super válido. Por exemplo, eu atendo muita gente, conheço pessoas que são blogueiros, né? Que tem mais repercussão do que eu, por exemplo. As pessoas não gostam muito de só ouvir o médico. Querem ouvir uma pessoa do dia a dia, né? Do seu bairro, às vezes, da sua cidade. E às vezes a gente conversa com as pessoas que são influencers para passar informação de qualidade. Isso é muito importante, porque faz diferença. Você passar sobre coisas de vacina, de campanha de vacina, faz muita diferença. Você falar sobre a questão do óleo, de gordura, de comidas saudáveis. E mesmo que a pessoa não tenha formação na área, às vezes ela consegue acessar pessoas leigas que vão ajudar no modo geral, né? A internet está aí para isso, né? Eu acho que para ajudar nesse sentido é legal. Eu gosto bastante. Eu vejo assim, os médicos, no modo geral, prestam serviço meio que de informação mesmo, né? Legal. Informativo, eu acho isso, é o que eu faço também. Bacana. Gu, alguma colocação final aí? Não, só agradecer, show de bola. Ah, que bom o convite, adorei, super legal, obrigado aí pelo convite de vocês. Parabéns pela iniciativa também aí de vocês. Esse bate-bola com um monte de profissional, né? Acho bem legal. Muito legal. Só queria te agradecer também. Hoje é sábado, emenda de feriado. É verdade. Queria te agradecer por ter disponibilizado seu tempo. Obrigado, valeu, gente. Sigam o Marcelo aí nas redes sociais, Marcelo Zacarquinho. Obrigadão, valeu, até mais, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.